De acordo com Venosa, direito agrário é o conjunto de normas disciplinadoras das relações do homem com a terra, tendo como objetivo o progresso social e econômico do trabalhador e de toda a sociedade, inclusive com a preservação dos recursos naturais. A matéria diz respeito à utilização da propriedade rural em prol da comunidade, atendendo e preservando o meio ambiente. O contrato agrário é o acordo de vontade celebrado entre as partes interessadas com o objetivo de desenvolver atividades vinculadas à propriedade da terra e do que ela pode vir a gerar. Divide-se em contratos de arrendamento e contratos de parceria rural. O arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele serem exercidas atividades de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, conforme o artigo 3º do Decreto 59.666 de 1966. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele serem exercidas atividades de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista, ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas mediante partilha de riscos do caso fortuito ou de força maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem no contrato, conforme artigo 4º do Decreto 59.666 de 1966. Em relação às cláusulas no contrato agrário, a lei ela vai estabelecer algumas cláusulas essenciais ao contrato agrário, para que esse contrato se constitua e a partir disso ele possa vir a produzir efeitos, servindo como elementos indispensáveis para esse próprio instituto. Porém, ocorre algumas vezes que essas leis são obscuras e não são compreendidas de forma correta e acabam, assim, sendo expostas de forma errada. Essas cláusulas obrigatórias, elas advêm do Estatuto da Terra e do Decreto 59.566 de 1966, que regulamenta os contratos agrários em conjunto com o meio ambiente. Assim, uma das principais funções dessas cláusulas é a proteção ao meio ambiente. Uma cláusula importante e que se relaciona é a cláusula que trata do contrato de uso da terra. Eles vão estipular alguns prazos, esses prazos servem para que a conservação da terra e também para evitar o maior desgaste da terra em que está sendo utilizada. O artigo 21 da Lei 59.666 vai dizer em seu texto, nos casos de contrato e arrendamento por prazo determinado, qual poderá ser a duração mínima e se ele poderá ser estendido em determinada situação. Esses prazos, eles podem ser de 3 anos, nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária ou de pecuária de pequeno e médio porte, ou em todos os casos de parceria. Esses prazos eles podem ser também de 5 anos, nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. E eles podem também ser de 7 anos, nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal. Outra cláusula que também será obrigatória é a que define como o preço do contrato deve ser posto. Ele está em conformidade com o artigo 17 do Decreto 59.666.
Essa determinação ela evita que uma parte se beneficie em detrimento de outra e que os valores sejam exorbitantes ou muito diferentes de uma região a outra do país. De forma simples, ao analisar o decreto, tem-se o mesmo que, com suas cláusulas obrigatórias, ele busca como principal ponto defender os arrendamentos e os parceiros rurais, e assim, consequentemente, conservar os recursos naturais como segundo objetivo, pois essa conservação ela seria entendida como um bom resultado obtido pelos contratantes dos contratos agrários, que, entendendo a função social, entendem também a preservação ambiental. Os desafios na elaboração de cláusulas contratuais em contratos agrários e conflito entre produção de larga escala, nós temos também a segurança alimentar e a proteção ambiental. O estado de Goiás, essa questão tem sido tratada a sério. E um exemplo é a Lei Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Lei Ordinária 17.892 de 2012, que o governo de Goiás instituiu, né? Essa lei ela estabelece parâmetros para a elaboração e a implementação com o objetivo de aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei ela visa incorporar o direito humano à alimentação adequada nas políticas públicas por meio de ações integradas, também monitoramento das políticas de segurança alimentar e nutricional, né? Sustentabilidade ambiental e respeito também à diversidade, né? Ela também é responsável por conferir a atenção especial à segurança alimentar e nutricional dos grupos, por exemplo, materno, infantil e juvenil. Articular também as ações para atender indivíduos ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de miserabilidade, né? Promover estratégia de geração de emprego e renda, incentivar a preservação e a recuperação do meio ambiente, né? E dos recursos hídricos também. Respeitar as culturas tradicionais, os hábitos alimentares locais, garantir também a participação permanente da sociedade civil por meio de conferências regionais e estaduais e municipais ao sistema de segurança nacional, né, alimentar e nutricional também. Outro exemplo de trabalho voltado para essa área é o programa Nutribem, que em resposta, né, aos desafios econômicos e a pandemia do Covid-19, né, ele oferece apoio a famílias em vulnerabilidade social, especialmente aquelas sem fonte de renda. Esse programa ele visa garantir a segurança alimentar dessas famílias, né? E se tratando de meio ambiente, nós temos também o regime extraordinário de licenciamento ambiental do Estado também, em que o Estado de Goiás implantou um regime especial de licenciamento ambiental. Nesse regime, inclui condicionantes para empreendimentos de maior porte e potencial poluidor também, né? Visando ao apoio e ao fomento à atividade produtiva, né? Bem como a promoção da segurança alimentar e nutricional. Só que com prioridades às comunidades carentes, ali mais próximas do empreendimento, né? Então tem que ter essa contrapartida para ajudar também na sustentabilidade dessas famílias que têm maior dificuldade no entorno dessas indústrias, né? Também nós temos também o Comitê da Bacia Hidrográfica do Estado de Goiás, que está expandindo suas atividades em todos os afluentes dos rios do estado, né? E essa iniciativa ela visa a proteção ambiental e a gestão sustentável dos recursos hídricos também, né? E essas ações elas demonstram, né, o compromisso do Estado de Goiás em promover tanto a segurança alimentar quanto a proteção ambiental e bem-estar de seus cidadãos e do meio ambiente.
Apesar do Brasil, em especial Goiás, ser um dos maiores produtores de produtos agropecuários, não é essa produção que garante a alimentação da população goiana. Aquela produção que fica a cargo dos pequenos e médios produtores, que são aqueles que trabalham efetivamente em suas terras, eles que produzem o arroz, feijão e hortaliças consumidos pela população. Essa produção responsável consegue proteger o meio ambiente de forma eficaz.